Olá, eu sou a professora Isabel do EduCer 5.0 e o meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. E o nosso tema de hoje é quais as estratégias pedagógicas que aceleram a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Esse tema é muito interessante e eu vou estar mostrando aqui alguns exemplos, falando também como utilizar essas atividades para acelerar essa aprendizagem. Mas antes, nós temos que pensar sobre o que são estratégias pedagógicas. Então, para as professoras, estratégias pedagógicas, elas correspondem aos diversos procedimentos que são planejados e implementados para ensinar. Então, essas estratégias são estratégias lúdicas, interessantes, às vezes com curiosidade, pode ser um texto, pode ser um livro, pode ser uma pesquisa. Então, toda professora utiliza estratégias pedagógicas para melhorar esse aprendizado. Mas muitas vezes essas estratégias pedagógicas, elas por si só, elas não garantem essa aprendizagem, certo? Porque muitas vezes elas estão vinculadas à exposição direta. Não tem o diálogo, é o jogo pelo jogo, é a tarefa pela tarefa, é a leitura pela leitura. Então, nós temos que pensar, né, que essas estratégias, elas estão sempre pautadas em algum método, em alguma técnica, em alguma prática que são explorados, certo? Para trabalhar alguma área do conhecimento. Então, nós temos estratégias que dá para trabalhar na matemática, na ciência, na história, que são áreas de conhecimento, na língua portuguesa, a própria alfabetização. Agora, esse é um conceito amplo de estratégias pedagógicas. Para as mediadoras de excelência, estratégias pedagógicas, elas vão além da tarefa em si, além daquela experiência. Então, as estratégias pedagógicas, elas são pretextos, né? É um pretexto para fazer com que a criança com deficiência intelectual aprenda a pensar sobre o seu próprio pensamento. E nesse pensar sobre o seu próprio pensamento, ela vai então melhorando o seu vocabulário, a sua atenção, a sua memória, certo? Qualquer estratégia pode ser escolhida, mas ela deverá passar por um processo, né, de análise, de planejamento, e que aqui, para as mediadoras, a gente chama de mapa cognitivo. O mapa cognitivo, quando a gente escuta essa palavra, essa expressão, a gente acha que é o mapa cognitivo da criança, mas não é. O mapa cognitivo, ele deve ser feito da tarefa, porque essa tarefa tem que ser analisada, essa estratégia que eu escolhi, que pode ser um jogo, um texto, uma tarefa escolar, uma brincadeira. Essa estratégia, ela tem que passar por 7 critérios de análise. E esses critérios vão me dar um mapeamento do que é possível ser trabalhado com essa estratégia. Então, eu não vou gastar estratégia à toa, eu só vou usar essa estratégia se a minha criança com deficiência intelectual está precisando corrigir aquela função cognitiva que aquela tarefa trabalha. Isso é importante. Então, para as mediadoras,
as estratégias pedagógicas sempre são mediadas. E aí a gente amplia esse conceito e chama isso, então, de estratégias metacognitivas. Por quê? Porque todo o processo de mediação que eu vou fazer vai fazer com que a criança pense sobre o seu próprio pensamento. Porque a função da mediadora não é escutar as respostas corretas da criança ou escutar as respostas erradas, né? Então, resposta certa e resposta errada não nos interessa enquanto mediadora. O que interessa para a mediadora? É o processo cognitivo, as funções cognitivas, aquelas funções cognitivas funcionar adequadamente para me dar uma resposta ou funcionaram de forma equivocada e me deram uma resposta errada. Então, o nosso foco não é o produto final, a resposta final, é o processo cognitivo. E esse processo cognitivo, a gente vai trabalhando ele a partir das estratégias que aqui para nós são estratégias metacognitivas, certo? Então, quais os tipos de estratégias metacognitivas que eu posso usar para trabalhar com a criança com deficiência intelectual? Talvez o que eu vou mostrar agora não seja novidade para você, a estratégia em si, mas é necessário que você aprenda a mediar para utilizar essa estratégia de uma forma mais adequada. Então, assim, ó, como o nosso processamento cognitivo, ele se constrói a partir de 3 fases, que é a fase da entrada da informação, elaboração da informação e saída da informação. Então, esse processo é contínuo, é junto, né? Eu só separo para apresentar para vocês. Então, tem estratégias específicas que a gente utiliza para ativar as funções cognitivas de entrada, outras para a elaboração e outras para a saída da informação. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, nós vamos pegar inicialmente a função cognitiva de entrada da informação. Nesse momento, é importante você apresentar para a criança atividades ou jogos que trabalhem, pode ser exercícios também, que requerem a identificação de um desenho e exija a reprodução desse modelo. Então, nesse momento, eu peguei esse exercício aqui, que é muito comum, vocês conseguem encontrar vários exercícios desse. Então, aqui nós temos um modelo, e a criança tem que reproduzir esse modelo aqui nesses quadrinhos do lado. Então, esse tipo de tarefa, para que realmente contribua para a função cognitiva de entrada da informação, é necessário que você faça a identificação detalhada do modelo. Então, este modelo aqui que eu estou separando, né, para você, nós temos que detalhar isso com todas as informações possíveis. Quantas retas formam essa imagem? Quantos quadrinhos ela ocupa enquanto espaço? Quantas figuras geométricas aparecem junto com essa imagem em um plano, né? Será que a gente consegue ver que essa imagem, ela não está só num plano, ela tem outras dimensões? Então, isso tudo tem que ser explorado com a criança. Todo esse detalhamento feito, mediado, vai fazer com que a criança tenha mais argumentos para desenhar de uma forma mais perfeita
o modelo. Então, exercícios desse tipo, onde nós temos o modelo e vão fazer a criança reproduzir, você não pode só ajudar a criança a reproduzir essa imagem. Você tem que fazer ela entender o espaço ocupado por essa imagem. Para que a criança possa reproduzir o desenho, é importante que você faça o detalhamento. O detalhamento se chama percepção clara e precisa do modelo. Aqui podia ser um gato, podia ser um cachorro, podia ser uma casinha, qualquer modelo que você queira que a criança reproduza. Então, você tem que fazer a mediação de todo esse detalhamento da entrada da informação, certo? Um outro tipo de exercício que também contribui com as funções cognitivas de entrada da informação são aqueles exercícios de orientação espacial, que eu peguei também aqui um modelo. Vou botar pela metade, né, para ficar mais claro para vocês. Então, aqui nós temos o modelo, certo? E aqui nós temos o mesmo modelo faltando algumas peças. Então, tem espaços que não são preenchidos. Então, esses espaços deverão ser preenchidos. Lógico, novamente, reafirmo que para a criança realizar esse tipo de tarefa, você vai detalhar todo o modelo, para que ela possa identificar e comparar essa relação que o objeto ocupa nesse espaço. Então, esse tipo de atividade também é interessante. Um outro que também trabalha a questão da orientação espacial é quando você utiliza esse tipo de atividade ou mesmo um mapa, né? O mapa da cidade, o Google para poder, o Google Earth para poder investigar as ruas, ou o Waze, certo? Você pode utilizar também as estratégias digitais. Aqui você vai ter que fazer todo o detalhamento de cada imagem que aparece e explorar tudo. Quando eu falo detalhamento, é explorar tudo. Formato, cor, tamanho, forma, se está em cima, se está embaixo, se está do lado, se está na frente, quem está na frente. Então, aqui você vai explorar todo tipo de espaço. Então, esse tipo de tarefa também é excelente para mediar. Deixa eu ver agora. É importante, né, que também você utilize exercícios na entrada da informação, exercícios de comparação. Vejam, até agora eu falei para vocês exercícios de identificação para reproduzir. Agora nós vamos trabalhar comparação, que também deve ser muito explorada na entrada da informação. E essas duas operações mentais de identificação e comparação, elas são a base de tudo. Identificar é você nomear as coisas. E já que eu sei o nome das coisas, eu posso comparar uma coisa com a outra. Então, são operações mentais menos complexas, mas necessárias para você poder fazer análise, fazer síntese, trabalhar o raciocínio hipotético, raciocínio inferencial, entendeu? Então, é importante que você utilize essas duas operações mentais. Então, eu separei aqui uma outra atividade simples, onde nós temos figuras geométricas como modelo, para a criança comparar com essas aqui de baixo e depois pintar. Então, esse tipo de atividade de comparação, onde eu vejo
qual a diferença entre esse quadrado e esse, né? Entre esse triângulo e esse, porque aqui tem cor e tamanho. Aqui também, ó, cor e tamanho, não é mesmo? Ó, percebam, ó, tem pequenininho, estão vendo? Então, a gente vê aqui, ó, quadrado pequeno, quadrado. Então, a gente vê que a comparação é essencial. E aí você pode estipular nessa tarefa para a criança pintar as figuras iguais ou quadrados que sejam menores do que o modelo ou maiores do que o modelo. A tarefa em si não interessa. O que interessa é qual operação mental eu vou utilizar para realizar essa tarefa. Então, na entrada da informação, eu vou estipular para a criança, então, comparar e pintar todos os triângulos menores que o modelo. Então, assim, ó, as atividades de comparação, elas devem deixar claro para a criança, a mediadora deve deixar claro para a criança, quais são os dados relevantes que ela tem que considerar e os dados que são irrelevantes, que não precisa comparar, não precisa levar em consideração. Será que a cor é importante? Será que o tamanho é importante? Será que o lado é importante? Será que a textura é importante? Não é mesmo? Então, os atributos, todos os atributos daquela tarefa, que são atributos? Tamanho, cor, forma, espessura, largura. Então, esses atributos, o que é relevante para fazer uma tarefa e o que não é relevante. Então, isso tudo a mediadora tem que explorar com a criança. Também você pode trabalhar com exercícios que vão trabalhar uma coisa que pode ser que você não saiba o que é, mas quando eu explicar, você diz, eu faço essa tarefa, que é percepção analítica. A percepção analítica, ela é uma operação mental, né? Que você tem essa ideia de comparar ou dividir o todo em partes e depois unir essas partes num todo. Então, por exemplo, aqui eu trouxe uma tarefa de percepção analítica. O todo é que tudo isso aqui são comidas, alimentos, então é um todo. E eu vou dividir entre aqueles alimentos que eu gosto e os que eu não gosto, ou o que eu como e o que eu não como. Mas tanto que eu como quanto que eu não como, eles cabem tudo dentro de um mesmo conjunto, que é de alimentos. Então, a criança tem que compreender e perceber. Então, ele vai pegar aqui nessas imagens, não tem um carrinho, não tem uma bicicleta, não tem um animal, é tudo comida. Então, todos esses alimentos aqui fazem parte do mesmo todo, do mesmo conjunto. E aí ela vai analisar, ter uma percepção analítica do todo, e ela vai dividir esse todo em partes. No caso dessa tarefa, é o que ela gosta e o que não gosta. Só que para chegar a isso, né, o que a mediadora faz? Primeiro, antes de mediar, ela vai construir um mapa cognitivo e ver quais as operações mentais que eu vou trabalhar aqui, quais as funções cognitivas. Se essa atividade é muito complexa, pouco complexa, o quanto vai exigir de abstração da criança, quais os critérios de mediação que eu posso utilizar nessa tarefa. Aí, fazendo o mapa, você constrói as perguntas certas para ativar cada função cognitiva. E isso é maravilhoso. Agora, nós podemos usar também na entrada da informação estratégias como os jogos. Então, eu separei aqui para vocês o jogo do bloco lógico,
onde você pode classificar essas aqui por cores, né? Por forma, então, todos os quadrados, grandes, pequenos, finos e grossos, e amarelos, ou todos os azul, ou todos os vermelhos. Então, você pode separar por cor, por forma, por tamanho, por espessura. Então, esse jogo aqui, quem tem esse jogo, pode mediar coisas maravilhosas. E digo mais, se você for aí na minha bio, você vai encontrar a mediação feita com 7 atividades que você pode utilizar com o bloco lógico, ok? Um outro jogo é esse jogo aqui, né? Que é o jogo do desafio das cores, que eu já fiz algumas mediações também, onde a criança vai classificar. Ela pode classificar os pinos por cores, os pinos que têm uma cor única, os pinos que não têm cor no tabuleiro. Então, esse movimento de classificar exige, primeiro, identificar, depois comparar, analisar, fazer síntese e classificar. Vejam que as operações mentais, elas vão aumentando a sua complexidade. Então, as estratégias metacognitivas que as mediadoras utilizam são estratégias que vão aumentando o seu nível de complexidade, porque vai exigindo mais operações mentais. As operações mentais vão se tornando mais complexas, certo? E tem mais um que eu quero mostrar para você, que eu separei também, são o jogo do 7 erros. O jogo do 7 erros também pode ser utilizado. Agora, como é que a gente faz no jogo dos 7 erros? A gente faz a exploração, o detalhamento, trabalha as operações mentais de identificação, comparação, análise, síntese, tudo a gente faz de um único lado, de uma única figura. Então, você vai explorar tudo que tem nessa figura. Qual é a criança, se tem adulto, o que eles estão fazendo, o que tem, como é que é essa mesa, como é que é essa janela, o que eles estão fazendo lá. Todo esse detalhamento você vai fazer. Por quê? A partir do momento que a criança tem a sua função cognitiva de entrada, chamada percepção clara e precisa sobre essa imagem, ela vai poder comparar com a outra imagem. E não ir só por perceptivo, né? É feito todo o detalhamento. Então, essas estratégias metacognitivas que eu mostrei para você, talvez não seja novidade. A novidade é como mediar essas tarefas, porque só mediando é que vai fazer com que eu coloque o processo cognitivo da criança em evolução, certo? E aí você tem que ter em cada tarefa dessa intencionalidade para obter a reciprocidade da criança, fazer transcendências e construir um significado. Aí sim, aquela função cognitiva está corrigida. Então, esses são exercícios. Essa é a diferença entre a maioria das apostilas que você compra de exercícios para os exercícios que são mediados. Você pode dizer, mas eu faço o jogo de 7 erros, mas você não faz a mediação. Eu faço perguntinhas para as crianças, mas você não tem consciência de se essa pergunta está corrigindo uma função cognitiva ou que operações mentais você está utilizando quando faz essa pergunta, né? Então, essa lucidez torna aquela estratégia poderosa,
ao ponto de acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Agora, como a fase do processo cognitivo são 3 fases, eu falei a fase de entrada, agora nós vamos para a fase de elaboração. Que estratégias metacognitivas eu posso utilizar para acelerar a aprendizagem da criança nesse estágio, nesse processo de elaboração? Olha, eu posso trabalhar muito, gente, com a questão das relações familiares. Eu posso trazer isso à tona, né? Então, isso são exatamente transcendências. Por exemplo, aqui eu tenho essa tarefinha, né? Que era de entrada da informação. E aqui parece que tem um marido, uma mulher e crianças. Provavelmente são filhos. É uma suposição. Aí eu posso perguntar para a criança: olha, lá na sua casa, quantas pessoas tem? Tem pai? Tem mãe? Tem irmão? Tem bebê? A criança vai pensar lá, naquela relação familiar. E ela vai dizer sim, não, como é que é, né? E aí você vai estar trabalhando a elaboração dessa informação. Outra, relações temporais. Quando né? Aqui parece que tem um homem, as crianças brincando, um adolescente no computador, um homem enxugando a louça e a mulher lavando louça. Então, essa situação você pode relacionar também com a questão temporal, perguntando, por exemplo, quando é que a sua mãe lava a louça? Ela lava a louça o tempo todo? Quando é que ela lava a louça? Geralmente, quando é que ela lava a louça? Geralmente, a gente lava a louça depois que comeu, não é mesmo? A gente comeu, então tem louça suja, vai lavar. Isso é um tempo. Isso é uma relação temporal de ter primeiro come e depois lava a louça. Isso é tempo. Então, quando a gente trabalha antes, depois, começo, meio e fim, né? E, então, isso é uma relação temporal. Progressões numéricas você pode trabalhar também, dando desafios para essa criança, por meio de brincadeira, por meio do material dourado, por meio da escala Cousinet. Então, você vai trabalhar essa questão numérica, né? Quantificar. Por exemplo, aqui, usando o mesmo material, quantas pessoas tem aqui, quantas são consideradas crianças, quantos são adultos, por que esse aqui está no computador e este não? Quantos grupos de pessoas nós poderíamos fazer aqui? Então, os adultos, os adolescentes, os bebês e as crianças pequenas. Daria 4 grupos de pessoas. Então, isso é progressão. Outra, quem é o maior, quem é o menor? Então, isso é uma progressão numérica, tá bom? E aí, gente, temos ao final a função cognitiva de saída da informação. A saída da informação, ela é provocada por desafios. Aqui, ó, eu tenho um exemplo para você de uma atividade de sobreposição. Tem várias imagens sobrepostas, certo? Não precisa ser complexa como essa. Basta, por exemplo, um quadrado grande, em cima do quadrado um círculo menor. Então, quando a criança olha, ela vai ver, por exemplo, aqui, ó, ela vai olhar isso. Isso é uma imagem sobreposta, porque nós temos um círculo grande e um círculo pequeno. Também poderia ser assim. Ó, isso são imagens sobrepostas. Por quê? A criança com deficiência, algumas são muito impulsivas. E na hora de sair, né? De sair a resposta, ela às vezes erra. Então, a saída da informação, ela tem que ser mais provocativa. Então, a gente diz, olha, pense bem, porque nós já vimos, que já é elaboração, né?
entrada, nós já vimos que tem círculo, triângulo, que são formas geométricas. Você conhece, você já viu que a sua casa, o telhadinho, já fizemos transcendência, é assim. Beleza, agora, quantas figuras geométricas nós temos aqui? Então, a criança tem que pensar. É uma parada, segurar a sua impulsividade, regular o seu comportamento. E esse tipo de tarefa aqui é bem interessante para ser utilizado também, certo? Agora, os jogos de velocidade, que são aqueles jogos quem terminar primeiro, né? Que são aqueles jogos que exigem estratégia, mas se fizer muito rápido, pode errar e perde ponto. Esse tipo de jogo também é uma estratégia legal para trabalhar essas funções cognitivas de saída, porque a criança tem que segurar a sua impulsividade. Beleza? Então, assim, ó, dessa forma, certo? Com essas estratégias metacognitivas, vou repetir, o que são estratégias metacognitivas? São aquelas estratégias que vão fazer com que a criança pense sobre o seu próprio pensamento. Então, o processo cognitivo, quando efetivamente estimulado pela mediação, porque daí pela mediação ele vai ser intencional, significativo, vai favorecer a correção, né, das funções cognitivas que estão deficientes e a ampliação das funções metacognitivas. E também essa questão do controle do comportamento, a regulação do comportamento. Você tem que pensar o seguinte: quando há uma disfunção cognitiva, é preciso proporcionar a essa criança com deficiência intelectual intervenções para estimular essas estratégias metacognitivas, porque essas estratégias, elas evocam a atenção, a memória, a habilidade visoperceptiva, as habilidades de detalhamento, né? Que não é você olhar e para uma imagem e dizer, é uma família. Não é isso. O detalhamento é tudo que envolve isso aqui. É tudo que envolve, desde cor, forma, tamanho, localização no espaço, num tempo, é dia nessa casa aqui, entendeu? Então, há muito mais coisa para ser explorada. E tudo isso a mediadora faz para oportunizar novas elaborações conceituais que levem essa criança com deficiência intelectual a refletir sobre o seu aprendizado. Então, quando uma criança diz para mim assim, ó, eu pergunto, 2 mais 2, quanto que é? Ela diz, é 4. Para mim não interessa o resultado, eu quero saber como ela chegou a esse resultado. Então eu pergunto, agora eu quero que você me explique como é que 2 mais 2 é 4. E eu posso desafiar mais ainda essa criança, dizer assim, ó, 2 carros mais 2 abacaxi são 4 o quê? Dá para juntar? Dá para juntar? Isso é até uma pergunta para vocês, não é mesmo? Então, precisa de argumentos, precisa do diálogo, precisa da conversa, precisa organizar, ter uma percepção clara e precisa, que são 2 grupos de elementos separados, mas eu posso uni-los enquanto objetos. São 4 objetos. Mas não são 4 carros, nem 4 abacaxi, né? Então, isso tudo é importante você estar trabalhando com a criança. Por que, afinal, que essas estratégias metacognitivas, que são mediadas, por que elas são importantes? Além de serem fundamentais para corrigir as funções cognitivas, certo? Elas ainda trabalham a questão o que é isso, né? Ou como isso é feito.
Então, são perguntas que você vai fazendo e a criança, então, vai pensando sobre o seu próprio pensamento. O que você quis me dizer quando disse que 2 mais 2 é 4? Como que você chegou a essa conclusão? Então, o que me interessa é o processo cognitivo, não é o resultado final. E eu vou dar um exemplo para você. Então, assim, ó, tem crianças que elas fazem tudo de forma impulsiva. Por exemplo, a criança com TDAH. Então, ela faz continha errada, ela escreve palavras erradas do quadro, não é mesmo? Então, o que a gente tem que fazer? Na saída da informação, que é essa materialização do que estava pensando, nós vamos regular esse comportamento fazendo esse tipo de pergunta, fazendo ela pensar sobre o que fez. Tá, agora você tem que me explicar como que você chegou a esse resultado. Me explica. Ou, por exemplo, vamos pensar numa criança, num adolescente com uma deficiência intelectual muito severa, que de repente gosta de pintar caixinha de madeira, né, para fazer porta-joia ou montar grampo de roupa, não sei, uma atividade dessas assim manuais. Você pode estar também fazendo esse tipo de pergunta e é essencial. Então você vai dizer assim, ó, agora eu quero que você me conte como que você pintou essa caixinha. Como que você escolheu as cores? Quais foram os materiais que você escolheu? Então, nesse momento que a criança conta, ou aponta, ou sequencia o que fez, isso não é manual, isso é intelectual. E está utilizando as funções cognitivas, certo? Você está fazendo com que essa criança pense. Então, assim, ó, nós temos que pensar que a intervenção mediada tem o propósito de promover essa modificabilidade cognitiva. O que é a modificabilidade cognitiva? É essa capacidade que o nosso cérebro tem de modificar a sua estrutura e o seu funcionamento a partir do momento que eu gero a necessidade da criança pensar sobre o que fez. Então, isso é possível por meio da mediação e melhora a atenção, a percepção e a memória. Por que investir, né, tanto tempo em organizar essas mediações pelo mapa cognitivo, por exemplo? Por que investir? Olha, gente, o estímulo que você vai escolher, que é a estratégia, né, pedagógica lá, quando esse estímulo é mediado, ele corrige as funções cognitivas e amplia as funções metacognitivas. Então, isso a neurociência já provou por mapeamento da ressonância, né? Essa ressonância que se faz com a criança ou com o adulto fazendo uma atividade, porque ela é funcional. O cérebro está funcionando e ele vai sendo registrado ali tudo que está fazendo. Então, a neurociência já mostra isso, né? Quando a criança está pensando sobre uma atividade ou está usando uma função cognitiva específica, ela está ativando áreas do cérebro, redes, conexões grandes de neurônio e de sinapse. A ausência, aí é que mora, né? O problema. Então, a ausência de fazer o mapa cognitivo pode não explorar adequadamente aquelas funções cognitivas. Então, a pessoa diz, não, agora eu já sei, agora eu já aprendi. Mediação é pega uma atividade e começa a fazer pergunta para a criança, dizendo que cor é essa, como é que é o tamanho desse, que cor é essa, onde é que está o menino. Gente, não é só isso. Antes de fazer isso ou algo parecido, porque não é isso que a mediadora faz, nós temos que descobrir quais são as funções cognitivas, quais são as operações mentais,
a modalidade dessa tarefa, o conteúdo que pode ser explorado nessa tarefa, o nível de complexidade, o nível de abstração e o nível de eficácia, que compõem o mapa cognitivo. Além disso, é o seguinte, a ausência da mediação bem feita, né, leva à formação, certo? A formação de funções cognitivas deficientes. Então, vamos pegar só esse pedacinho aí, ó. As funções cognitivas, elas ficam deficientes cada vez que não são utilizadas de forma adequada. Por isso que você tem aquela impressão que seu filho está lá na escola ou que o seu aluno está lá na escola e a cada dia ele piora. Aí você diz assim, é da síndrome. Não é da síndrome? É porque você não está utilizando, não está corrigindo adequadamente as funções cognitivas, porque o nosso cérebro, ele quer ser corrigido, ele quer aprender, ele foi feito para isso. Quando a criança com deficiência aprende que ela pensa, gente, ocorre algo espetacular. Há muito, muito, muito retorno dessa criança. Parece que ela fica mais acelerada no seu processo cognitivo. E é isso mesmo. Ela aprende mais fácil, aprende a controlar a sua impulsividade, aprende a pensar, planejar antes de realizar a tarefa, explorar essa tarefa, e tudo isso é importante, tá? A neurociência, ela nos mostra que as funções cognitivas são influenciadas diretamente pela ação da mediadora e que serve de base para todo aquele pensamento operativo, representativo, internalizado, certo? Qual o maior benefício, então, de se mediar? Qual o maior benefício? A mediadora, ela se envolve de uma forma muito profunda com o processo cognitivo da criança. Então, para que isso ocorra, tem aquela base, né? As principais premissas. Primeiro, você tem que acreditar que essa criança é capaz de aprender. A segunda é você acreditar que você é capaz de fazer com que essa criança aprenda. E o outro é a questão da mediação. O quanto a mediação é poderosa para realmente provocar, desencadear todo esse processo cognitivo. Então, quando você acredita nisso, isso é possível. Isso é possível. Então, hoje nós temos um cenário mais ou menos assim: a criança com deficiência intelectual ignorada, separada, não sendo estimulada e se atrasando cognitivamente. E do outro lado, nós temos a neurociência, que diz que, independente da condição, o cérebro aprende. E aí nós temos, junto com a neurociência, a mediação, que diz, olha, essa é a ferramenta. Vamos aprender a mediar. Gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que esse conteúdo tenha tido significado para vocês, e até o nosso próximo encontro.